Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Loeiro, eu sou nutricionista e esse é o meu primeiro vídeo nesse canal aqui do YouTube. Aí você me pergunta, Bru, mas qual que é o seu objetivo com esse canal? Gente, eu não sei, eu só sei que eu gosto muito de falar muito sobre nutrição, tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. Eu vou fazendo os vídeos conforme a gente for conversando aqui, vocês forem me pedindo, compartilhando principalmente experiências, porque eu acho que na nutrição o que eu mais gosto de falar é sobre as experiências pessoais que eu tive, o que eu vejo com os meus pacientes e principalmente ajudar vocês a levarem essa questão assim de vida saudável, tudo isso de uma forma muito mais leve, que eu acho que é o que funciona e é o que contribui com a nossa felicidade. Então contem comigo nesse canal para ajudar vocês nessa jornada. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é que começou, na verdade, a minha jornada na nutrição. Como é que eu escolhi o curso e isso tem tudo a ver com a questão das dietas restritivas que eu falo no meu Instagram. Porque tudo começou lá atrás. Eu era uma criança com sobrepeso, eu ia na pediatra recorrentemente, né? Fazia aquelas consultas, assim, que toda criança faz. E a reclamação era sempre a mesma. Ela sempre me falava pra minha mãe que eu tinha sobrepeso, que eu precisava mudar os meus comportamentos alimentares. E nessa criança fica meio perdida, na verdade, né? A criança não tem muito espaço, assim, do que fazer, porque se você é uma criança, você vê uma barra de chocolate, você gosta da barra de chocolate, você vai comer. Não tem condições. Então, ela me dava algumas orientações e ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui tomando mais consciência do que eu poderia fazer em relação à minha alimentação, eu de fato comecei a melhorar e eu de fato comecei a me interessar por aquilo. Então, ali por volta dos meus 12, 13 anos de idade, foi quando eu comecei a me interessar por essa área da nutrição e eu comecei a gostar realmente daquilo. E aí, assim, o acesso à informação que eu tinha era, assim, sabe essas revistas Dieta Já, que tinha esses blogs, assim, que a gente vê, que a gente pesquisa no Google, alimentos para emagrecer, alimentos para acelerar o metabolismo, e assim eu ia. Então, nesse período da minha vida, era assim que eu entendia a nutrição. Aí eu via esses blogs e eu achava várias informações, eu ia acrescentando um pouquinho de cada coisa na minha dieta também, ia seguindo as orientações da minha pediatra em relação ao que eu deveria comer. Ia ficando cada vez mais disciplinada, até que isso chegou num ponto, assim, um pouco extremo. Eu comecei com 12, eu acho, com essa mudança. Fazia caminhada no parque, aquela coisa toda, e aos poucos eu fui cortando coisas da minha alimentação. Então eu fui cortando doce, depois eu fui cortando outros alimentos, e conforme eu ia vendo nesses blogs o que era mais saudável, eu ia inserindo na minha dieta e cortando o que não era tão saudável assim. Só que eu tenho uma certa tendência aí a ser um pouquinho perfeccionista desde criança, uma coisa assim um pouco autoexigente, né? Então eu acabei levando isso para um extremo que não foi legal, assim, não foi legal mesmo. Comecei a ter alguns problemas de saúde. Muitos anos depois, na verdade, eu fui descobrir que o meu ciclo menstrual, até que tinha começado nessa idade mais ou menos, estava alterado por conta disso, muito provavelmente. Eu já cheguei, assim, num quase que um baixo peso, sabe? Até a pediatra que antes me incentivava a perder peso, chegou um ponto que ela falou, ó, se você baixar daqui, você já vai estar no estado ali de desnutrição. E desde então a minha relação com a comida sempre foi um pouco conturbada, sabe? Desde essa época que eu me restringia bastante, eu lembro de ter uma certa sensação, assim, de medo da comida, medo de ser chamada para eventos sociais, porque eu achava que aquilo era uma ameaça, assim, então eu enxergava a comida dessa forma. E uma forma muito transtornada de você enxergar as situações, uma forma que te prende, te isola, e para uma pessoa como eu, que já tem uma certa tendência a ser um pouquinho mais introspectiva, aquilo me atrapalhou muito. E hoje em dia eu vejo o quanto isso pode ter contribuído, na verdade, para essa questão nessa época. Eu meio que, depois disso, fui forçada pelos meus pais a mudar, porque eu tinha 13, 14 anos, então eles estavam na total responsabilidade disso, e eles começaram a ver que meu comportamento não estava normal, a minha família achava sempre que eu estava muito magra, eles começaram a ficar preocupados. Então, eu meio que fui forçada a mudar em relação à alimentação e a começar a comer mais coisas. Então, eles me proibiram de comprar alimentos light, diet e tal, que eu adorava comprar antes. E aí, eu comecei a ter uma mudança de hábito em relação a isso. Só que essa falta de controle em relação ao que eu poderia comer começou a me gerar muita ansiedade. E aí, ao invés de eu comer o nada que eu estava comendo antes, eu comecei a exagerar muito, né? Ter episódios de exagero alimentar. Talvez em algum outro momento eu faça um vídeo sobre essa questão de compulsão, que a maior parte das pessoas acha que tem compulsão, mas não chega a isso, é mais um exagero. Mas naquela época eu tinha episódios frequentes disso. Isso me frustrava bastante.
Até que com 15 anos eu entrei pra musculação e ali eu me encontrei porque eu percebi que as pessoas ali, elas não tinham só o objetivo de emagrecer, que as pessoas também tinham o objetivo de ganhar massa muscular. Então isso me deu uma outra visão sobre a alimentação e eu acabei me apaixonando mais ainda pela nutrição, porque eu falei, poxa, tudo que tava me causando angústia, que era ser cada vez menor, mais magra, ter um peso menor, essa galera tá fazendo diferente. Então acho que eu tenho um caminho aqui pra talvez construir uma imagem minha melhor, sabe? Eu acho que essa questão da imagem pra mim sempre foi, assim, algo que me deixou muito complexada por conta das coisas que eu sofri na infância. Bom, e quando eu entrei na musculação, na verdade eu entrei com o intuito de perder peso, como sempre, mas eu acabei ganhando peso, porque eu não sabia como me alimentar direito para aquele contexto, a minha fome aumentou muito, então eu não sabia como comer direito naquele contexto também. E eu tive altos e baixos ao longo desse período todo, até que eu comecei a faculdade de nutrição. E na faculdade de nutrição eu também tive alguns períodos de oscilação nesse sentido, assim. Então é o que eu falei pra vocês, desde que eu comecei a me importar com a alimentação, esse tópico pra mim sempre era muito sensível, assim. E aí eu lembro que durante a faculdade de nutrição eu cheguei a fazer acompanhamento com um treinador que era um coach, assim, então ele também passava dieta e tudo mais. Nessa época eu gostava muito de bodybuilding, sabe? Gostava muito desse nicho, assim, de treino, de dieta, de competição de fisiculturismo, que também é uma mentalidade mais extrema, se a gente for olhar, né? Bem extrema. Então, eu passei por muitos coaches, passei por muitos treinadores e tal, que prescreviam dietas e etc. E por muitas fases em relação a isso, assim, sempre com uma certa pressão. Então, mesmo depois da faculdade de nutrição ou durante a faculdade, eu me encontrei nesses períodos, assim, em que eu fazia dieta super certinha, do jeito que tava. Às vezes nem era uma dieta restritiva, era uma dieta até que permitia uma flexibilidade alimentar. Eu acho que eu nunca cheguei a excluir nenhum grupo especificamente de alimento, tipo, só comer proteína, não comer carboidrato. Acho que eu nunca cheguei a fazer isso. Mas a forma que eu encarava a dieta era assim, super. Se eu não seguir exatamente o que tá aqui, eu tô errando, e quando eu errava feio, sabe? Isso me causava muito sofrimento, eu me sentia muito culpada, né? Vocês já devem ter passado por algo semelhante. Acho que ao longo desse período eu nunca encarei a alimentação, a nutrição de uma forma flexível. Eu acho que eu sempre peguei muito mais leve com os meus pacientes do que comigo mesma, assim, porque eu sempre fui dessa linha de você não se restringir, de você ter uma alimentação saudável sim, mas você se permitir nos momentos que são importantes pra você, com a sua família, com seus amigos, mas na hora de aplicar isso pra mim sempre foi uma questão. Algumas coisas aconteceram assim na minha vida pessoal nos últimos anos que fizeram com que eu tivesse um contexto social muito mais ativo do que eu tinha antes. E aí que tudo deu errado mesmo, né? Porque eu sempre estive acostumada com essa regra, digamos assim, de ou eu estou dentro da dieta ou eu estou fora da dieta. Se eu tô comendo uma pizza, eu tô fora. Se eu tô comendo uma salada, eu tô dentro. E essa mentalidade, assim, dualista, né? Essa coisa, assim, meio 8 ou 80, me fez ganhar muito peso. Em 2023, 2024, eu não soube lidar com essas situações, porque pra mim, uma situação em que eu comia algo diferente, que estava sendo cada vez mais frequente, era uma situação que permitia um exagero, porque eu tava fora da dieta, sabe? Então, mesmo sendo nutricionista, mesmo sabendo das coisas e tendo ali orientado vários pacientes que conseguiram ter excelentes resultados com o que eu falava, pra mim, aplicar esse equilíbrio na minha vida era muito difícil. Eu sempre me exigia bastante, assim, então ou tá dentro ou tá fora, ou tá dentro ou tá fora da dieta. Eu percebi que isso não ia dar muito certo, até que nos últimos meses eu decidi encarar a alimentação de uma forma diferente. Passei a não me restringir tanto, ao mesmo tempo que eu passei a não me restringir tanto, eu também passei a não encarar cada alimento que eu comia fora do meu plano alimentar, fora da dieta, como uma catástrofe, como uma oportunidade para eu comer tudo o que eu queria, sabe? Então essa mentalidade mudou muito pra mim. E desde então eu consegui manter aqui uma perda de peso bem legal, claro, em alguns meses mais, em alguns meses menos, mas tem funcionado super bem. E eu acho que agora, nessa fase da vida, eu tô realmente conseguindo buscar um equilíbrio. Eu não vou mais pras viagens cheia de pote de whey protein na mala, que era uma coisa que eu fazia muito, me preocupando muito se eu ia conseguir comer no café da manhã exatamente o que eu como em casa. E isso tem me trazido uma liberdade muito grande e não tem atrapalhado nos meus resultados. Na verdade, tem me ajudado bastante
a manter as coisas porque a cabeça mudou. Uma das minhas principais missões aqui, tanto nesse canal aqui no YouTube, quanto no Instagram e nas outras redes sociais, é ensinar vocês a ter essa mentalidade também. Então, a gente conversar, a gente trabalhar junto para entender como é que esse processo de vida saudável, de treino, dieta, que eu acho super incrível, eu acho que é um estilo de vida muito gratificante, ele pode ajudar você a não só chegar nos resultados que você quer, mas chegar nos seus resultados de uma forma leve que você consiga manter a longo prazo. Porque se você não aprender a ter essa mentalidade, se você não tiver essa flexibilidade na sua cabeça, vai ser como a jornada que eu tive ao longo dos últimos anos. Agora eu vejo o quanto isso me causou mal no fim das contas. É isso, esse é meu primeiro vídeo, contem comigo pro que vocês precisarem. Vou deixar aqui minhas redes sociais, então o meu Instagram, meu WhatsApp aqui embaixo também, caso você queira ser meu paciente. E é isso, e até o próximo vídeo.